estamos finalizando essa série. Pois é, chegamos ao penúltimo episódio dessa série maravilhosa de leitura do livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Meu nome é Priscila Yachman, sou terapeuta, mentora de mulheres, e eu estou aqui para compartilhar com você processos, livros, conteúdos que irão te ajudar a curar a sua vida também. Se você está chegando por aqui agora, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você possa receber todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. E a você que já é inscrita, gratidão por fazer parte dessa comunidade aqui no YouTube. Então, eu vou deixar aqui um card para você, como nós estamos finalizando já essa série de leitura, com a série completa. Então, é uma playlist com a série completa que você pode ouvir desde o primeiro episódio. Vamos lá, então, para o conteúdo de hoje? Minha história. Somos todos um. Conte-me alguma coisa sobre sua infância, sem se estender muito. Já pedi isso a muitos clientes meus. Nem preciso ouvir todos os detalhes, mas quero ter um panorama geral de suas origens. Se tem problemas agora, os padrões que os criaram foram formados muito tempo atrás. Quando eu era uma menininha de 18 meses, meus pais se divorciaram. Não tenho lembranças disso. O que me lembro com horror é da minha mãe ter ido trabalhar como empregada doméstica, sendo obrigada a pernoitar no serviço e me deixar com outra família. Segundo contam, chorei por 3 semanas seguidas. As pessoas que cuidavam de mim não conseguiram suportar e minha mãe se viu forçada a me pegar de volta e fazer outros arranjos. Hoje em dia, admiro o modo como ela conseguiu ser pai e mãe para mim. Na época, porém, tudo o que eu sabia e que tinha importância era que eu não estava recebendo a mesma atenção carinhosa que eu tinha antes. Nunca fui capaz de determinar se minha mãe amava meu padrasto ou se só se casou com ele para arrumar um lar para nós duas. Todavia, não foi uma boa decisão. Esse homem fora criado na Europa, num sombrio lar alemão, onde reinava a brutalidade, e não teve a oportunidade de aprender outro modo de lidar com uma família. Minha mãe ficou grávida de minha irmã e então, nos anos 1930, a Grande Depressão caiu sobre nós e nós três nos encontramos presas num lar cheio de violência e eu tinha 5 anos. Para piorar o quadro, foi mais ou menos nessa época que um vizinho, um velho bêbado, como me recordo, me estuprou. O exame médico ainda está vívido em minha mente, como está também o julgamento. O homem foi condenado a 15 anos de prisão. Ouvi repetirem com tanta frequência: a culpa foi sua, que passei muitos anos temendo que quando o velho bêbado fosse libertado, ele iria voltar e me pegar por eu ter sido tão má a ponto de colocá-lo na cadeia. A maior parte da minha infância foi passada suportando tanto abuso físico como sexuais, entremeados de muito trabalho pesado. Minha autoimagem ia ficando cada vez pior e poucas coisas pareciam dar certo para mim. Passei a expressar esse padrão no mundo exterior. Ocorreu um incidente quando eu estava no quarto, ano que mostra bem como era a minha vida na época. Houve uma festa na escola com muitos bolos para as crianças. A maioria dos meus colegas eram de famílias de classe média. Eu me vestia mal, meus cabelos pareciam cortados com uma tigela, estava sempre com os sapatos fechados e tinha um cheiro forte por causa do alho cru que era obrigada a comer todos os dias para espantar os vermes. Nunca comíamos bolo em casa, pois não podíamos nos dar a esse luxo. Uma vizinha idosa me dava 10 centavos por semana e $1 no Natal, no meu aniversário. Os 10 centavos iam para o orçamento familiar e o restante era usado para comprar minhas roupas de baixo para o ano inteiro em lojas baratas. Bem, naquele dia acontecia a festa da escola e havia tanto bolo
que, enquanto estavam cortando e servindo, algumas das crianças que podiam comer bolo todos os dias estavam ganhando 2 até 3 pedaços. Quando finalmente chegou a minha vez, e claro, eu era a última da fila, não havia mais bolo, nem ao menos uma fatia. Entendo claramente agora que foi minha crença já confirmada de que eu era indigna e não merecia nada que me colocou no final da fila sem nenhum pedacinho de bolo. Foi o meu padrão. Eles estavam apenas refletindo as minhas crenças. Com 15 anos, resolvi que não podia mais aguentar abusos sexuais e fugi de casa e da escola. O emprego que arranjei como garçonete me pareceu muito mais fácil do que o trabalho pesado que eu tinha que fazer em casa. Estando faminta de amor e afeto e tendo a menor possível das autoestimas, de bom grado eu dava meu corpo a qualquer homem que fosse gentil comigo. E logo depois de completar 16 anos, dei à luz a uma menina. Sabia que seria impossível ficar com ela e lhe arranjei um lar bom e amoroso. Encontrei um casal sem filhos, ansioso por adotar um bebê. Fiquei morando na casa deles nos últimos 4 meses da gestação. E quando fui para o hospital, tive a menina já em nome deles. Assim, nunca experimentei as alegrias da maternidade. Só a perda, a culpa e a vergonha. Na época, tudo aquilo era só um período vergonhoso que deveria ser esquecido o mais rápido possível. De minha filha, só me recordo dos artélios muito grandes, incomuns como os meus. Se um dia nos encontrarmos, saberei quem ela é por causa deles. Saí daquela casa quando minha filhinha estava com 5 dias de vida e voltei para procurar minha mãe, que continuava uma vítima. Venha, eu lhe disse, você não precisa mais suportar isso. Vou tirá-la daqui. Ela me acompanhou, deixando para trás minha irmãzinha de 10 anos, que sempre fora a queridinha do papai. Depois de ajudar a minha mãe a conseguir emprego de faxineira num pequeno hotel e acomodá-la num apartamento onde podia viver livre e com algum conforto, considerei terminadas as minhas obrigações. Parti para Chicago com uma amiga para passar um mês naquela cidade e só voltei depois de 30 anos. Naquela época, a violência que experimentei quando criança, combinada com o sentimento de não ter nenhum valor que desenvolvi ao longo dos anos, atraíram para minha vida homens que me maltratavam e frequentemente me agrediam. Eu poderia ter passado o resto da minha vida menosprezando os homens e provavelmente ainda estaria tendo as mesmas experiências. No entanto, pouco a pouco, por causa do sucesso do meu trabalho, minha autoestima começou a crescer. E esse tipo de companheiro deixou de encontrar em mim o padrão de acreditar inconscientemente que eu merecia ser maltratada e foi saindo de minha vida. Não desculpo o seu comportamento, mas sei que se não fosse por causa do meu modelo, eles nunca teriam sido atraídos para mim. Atualmente, um homem que maltrata mulheres nem sabe que eu existo. Nossos padrões não se atraem mais. Depois de alguns anos em Chicago, fui para Nova York e tive a sorte de me tornar modelo de alta costura. Todavia, nem mesmo o fato de estar trabalhando com grandes criadores fez muito para ajudar minha autoestima, pois só encontrei nisso mais meios de achar defeitos em mim mesma. Eu me recusava a reconhecer a minha própria beleza. Fiquei na indústria da moda por muitos anos. Casei-me com um maravilhoso e culto cavalheiro inglês e juntos viajamos pelo mundo. Conhecemos a realeza e até tivemos a oportunidade de jantar na Casa Branca. Apesar de ser um modelo de sucesso e de ter um homem formidável, minha autoestima ainda era pouca e continuou assim por muito tempo, até eu começar o meu trabalho interior. Um dia, depois de 14 anos de casamento, quando eu estava começando a acreditar que coisas boas podem durar,
Meu marido anunciou seu desejo de viver com outra mulher. Sim, fiquei arrasada. Todavia, o tempo passa e eu continuei vivendo. A certa altura, pude sentir que estava havendo uma mudança em minha vida. E numa primavera, um numerologista confirmou essa sensação, dizendo-me que no outono surgiria um pequeno evento que modificaria toda a minha existência. De fato, ele foi tão pequeno que só pude percebê-lo vários meses depois, pois um verdadeiro acaso. Fui a uma reunião da Igreja da Ciência Religiosa em Nova York. Ao ouvir a mensagem, algo dentro de mim falou: preste atenção. Obedeci a esse chamado e não só passei a frequentar os cultos dominicais, como também as aulas semanais. O mundo da moda e da beleza estavam perdendo seu interesse para mim. Por mais quantos anos eu poderia me manter preocupada com a medida da minha cintura ou o formato das sobrancelhas? Eu, que largara a escola no início do ensino médio e nunca me interessara pelos estudos, tornei-me uma aluna aplicada, devorando tudo que caía em minhas mãos, relacionando com a metafísica e a cura alternativa. A Igreja da Ciência Religiosa tornou-se um novo lar para mim, apesar de a maior parte de minha vida continuar a mesma. Os estudos começaram a consumir mais e mais do meu tempo. Quase sem perceber, depois de 3 anos, vi-me capacitada para me candidatar a ser uma das praticantes licenciadas da igreja. Passei nos exames e assim comecei a trabalhar como conselheira. Foi um pequeno começo. Nessa mesma época, aprendi a meditação transcendental. Como a minha igreja não ia dar o curso de formação de ministros tão cedo, resolvi aproveitar o tempo para fazer algo de especial por mim mesma. E entrei na Universidade Internacional Maharishi, em Fairfield, no estado de Iowa, para um curso de 6 meses. Foi o lugar certo para mim na época. A cada segunda-feira começávamos um novo tema, coisas das quais eu só ouvira falar, como biologia, química e até mesmo a teoria da relatividade. Nos sábados, éramos submetidos a um teste e tínhamos o domingo livre. Na universidade, não havia nenhuma das distrações tão típicas da minha vida em Nova York. Terminando o jantar, todos voltávamos para os quartos e ficávamos estudando. Eu era a aluna mais velha do campus, mas adorei cada momento que passei nele. Cigarros, bebidas e drogas eram proibidos e meditávamos 4 vezes ao dia. Quando saí de lá, pensei que fosse desmaiar com a fumaça de cigarros no aeroporto. Voltando a Nova York, recomecei minha vida. Logo, eu estava fazendo o curso de treinamentos de ministros da minha igreja e me tornei muito ativa no seu trabalho e nas atividades sociais. Em pouco tempo, estava falando nas reuniões do meio-dia e recebendo clientes, o que rapidamente se tornou uma nova carreira em tempo integral. Por causa do trabalho que fazia, tive a inspiração de escrever meu pequeno livro Cure Seu Corpo, que de início era apenas uma lista de causas metafísicas para doenças físicas. Depois da sua publicação, passei a viajar para dar palestras e pequenos cursos. Então, um dia, recebi o diagnóstico médico de que estava com câncer. Claro, com o meu passado de criança maltratada, com o estupro aos 5 anos na lista, não foi de admirar uma manifestação de câncer na área vaginal. Como qualquer outra pessoa que descobre que está com câncer, entrei num pânico completo. No entanto, por causa do meu trabalho com os clientes, eu sabia que a cura mental funcionava e vi nisso a oportunidade de comprová-la em mim mesma.
Afinal, eu escrevera o livro sobre padrões mentais e sabia que o câncer é uma doença causada por um profundo ressentimento, que é abrigado por um longo tempo até ele começar a agredir o corpo. Eu, até então, me recusara a estar disposta a dissolver toda a raiva e ressentimento que eu tinha deles por causa da minha infância sofrida. Percebi que não podia mais perder tempo, que tinha muito trabalho a fazer. A palavra incurável, que é tão assustadora para muitos, significa para mim que essa condição em particular não pode ser curada por meios externos, que precisamos ir para o interior e encontrar a sua cura. Se eu me submetesse a uma operação sem eliminar os padrões mentais que haviam dado origem à doença, o câncer voltaria. E eu não gostei da ideia. Se eu fosse operada para retirar o tecido canceroso e, ao mesmo tempo, desprendesse o padrão mental que estava causando o câncer, ele não voltaria mais. Quando esse mal ou qualquer outra doença volta, creio que não é porque eles não tiraram tudo, mas porque o paciente não fez as mudanças mentais. Assim, ele só recria a mesma enfermidade, talvez numa parte diferente do corpo. Eu também acreditava que se conseguisse me livrar do padrão mental que criara o câncer, nem mesmo precisaria da operação. Assim, barganhei com os médicos para conseguir algum tempo, e eles, de má vontade, me deram 3 meses de prazo. Meu argumento foi o de que eu não tinha dinheiro para a cirurgia. Imediatamente, assumi a responsabilidade pela minha própria cura. Li e investiguei tudo o que pude encontrar sobre métodos alternativos que poderiam me ajudar no processo. Fui a várias lojas de produtos naturais e comprei todos os livros que tinham sobre o câncer. Procurei a biblioteca pública e li ainda mais. Informei-me sobre a reflexologia nas solas dos pés e a terapia do cólon, e achei que ambas seriam benéficas para mim. Eu parecia estar sendo levada para as pessoas certas. Depois de ler sobre a reflexologia, interessei-me em encontrar um terapeuta. Nessa ocasião, fui a uma palestra e, apesar de sempre procurar me sentar nas primeiras filas, naquela noite me senti compelida a ficar no fundo da plateia. Pouco depois, um homem veio a sentar-se ao meu lado e adivinhe só, ele era um reflexologista que atendia na casa dos clientes. Fui tratada 3 vezes por semana durante 2 meses e recebi uma grande ajuda. Eu sabia que precisava me amar muito mais. Muito pouco amor fora demonstrado em minha infância, e ninguém jamais me ensinara a me sentir bem comigo mesma. Eu adotara as atitudes dos meus familiares, que estavam sempre implicando comigo e me criticando, e eles haviam se tornado uma segunda natureza em mim. Depois eu continuo num próximo vídeo. Combinado? Então nos vemos no próximo vídeo.